Olá. Há 11 anos, o Congresso promulgou uma emenda constitucional que prometia inaugurar uma nova era no financiamento da saúde, pois determinava percentuais mínimos do orçamento para esta área. É a famosa Emenda 29. Mas só a regra na Constituição não garantia a sua execução. Faltava a regulamentação. E é por isso que tramita, já desde então, um projeto de lei que define os percentuais e, principalmente, que pode ser considerado gasto com saúde, evitando uma maquiagem orçamentária no cumprimento dessa lei. Para aprofundar esse tema, o Brasil em Debate convidou o deputado Alexandre Roso, do PSB do Rio Grande do Sul, e o deputado Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo. O Brasil em Debate é transmitido pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e todos os programas também estão disponíveis em www.câmara.gov.br. Em primeiro lugar, agradecer os dois deputados por terem aceito o nosso convite para debater um tema que está na pauta do dia da casa, né? Está na pauta do dia dos prefeitos que precisam ter uma regra clara para saber como atuar nessa área. E aí eu começo perguntando ao deputado Alexandre Roso, essa insegurança em relação à lei atrapalha muito, não é? Atrapalha, e eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque esse tema é um tema fundamental e não é só de agora. Se prestarem atenção, mas em todas as campanhas eleitorais, esse é um dos temas que está sempre no topo. Principalmente todos nos os candidatos, né? Todos os candidatos prometem que vão trabalhar em prol da regulamentação da Emenda 29. No dia seguinte da eleição, normalmente esse tema tende a ficar um pouquinho mais abaixo do topo e é sempre colocado no segundo plano. E por isso eu acho importante uma atividade como esta, para discutir isso, primeiro para informar as pessoas daquilo que realmente, o que nós estamos discutindo. Não é a aprovação de uma emenda, porque isso já foi aprovado. Nós estamos discutindo a regulamentação da emenda, que diz o seguinte, o que é gasto com saúde? Porque eu acho que essa palavra que tu usaste de maquiar orçamentos é muito interessante, porque é assim que acontece hoje em 8 estados da federação, que são estados que colocam lá na descrição de gastos em saúde coisas que não são diretamente relacionadas com a saúde. Então, por isso que é fundamental. Saneamento básico, colete para a polícia, tem coisas assim absurdas. Então, por isso que ela é fundamental. E o que acontece hoje na vida real das pessoas? As prefeituras estão colocando, em média, 22% do seu orçamento em saúde, porque não há o repasse, a participação dos estados, na maioria dos casos. Então, o que acontece é que isso sobrecarrega um pouco mais o orçamento na prefeitura, que acaba colocando mais daquilo que está hoje regulamentado na Constituição, que é 15%, justamente para contrabalançar essa falta de recursos. Deputado Alberto Mourão, são 8 estados que acabam influenciando na vida de toda a população brasileira, dos 27 estados. A principal resistência está mesmo nos estados, né? A dificuldade de arrancar dinheiro dos governadores. Todo mundo acha, então, como o Alexandre falou, que essa regulamentação vai trazer novos recursos. Nós vamos fazer uma grande discussão, é que os 8 estados, alguns investem menos que os 12% obrigatório e outros contabilizam processo de alimentação para poder fazer a suplementação alimentar de doentes, a questão dos aposentados. Se não me engano, tem um estado que jogou os bombeiros para a área de saúde. Foi, para a área de saúde. Só que isto, calculado, é em torno de 2 bilhões. Então, nós vamos ter um reequilíbrio entre o que falta de alguns estados e esse corte, essa grossa de despesas que são contabilizadas como despesa de saúde, o cálculo que se fez hoje, pela própria casa já levantou, é em torno de 2 bilhões. Nós estamos falando num orçamento de investimento de saúde. O governo federal, ano passado, investiu 61 bilhões. Os governos estaduais e municipais, em torno de 50 bilhões, então 160 bilhões. É o que foi gasto em saúde ano passado, na execução orçamentária dos 3 entes federativos. 2 bilhões a mais em 160 não chega a ser 1% de crescimento, diríamos, de melhoria dos gastos de saúde, tá? Perto daquilo que se vê como ideal. O ideal para nós é chegarmos a 6,5%, 7% do PIB. É uma utopia? Mas nós temos que caminhar em algum lugar. O que daria em torno de um investimento de 240 bilhões, 250 bilhões para a saúde. Do PIB, quanto que a gente está hoje? Hoje nós estamos gastando... A saúde? A saúde é 8%, 8 e uns quebradinhos do PIB brasileiro. Desses 8, 3 e 4 é público. O resto é privado. Entre 3 e 4. Nós precisaríamos chegar entre 6 e 6. O senhor considera... Que seria ideal a gente aumentar para 6%,
que aí você estaria equilibrando as tabelas. Aí você iria para aquela discussão, né? Nós vamos melhorar a tabela de procedimentos hospitalares e ambulatoriais, mas isso não resolve também. Eu não aceito o que o governo vem de vez em quando falando, que o problema é de gestão. É de gestão, entre aspas. Você também tem limite para você, com pouco dinheiro, fazer certas coisas acontecerem. Nós precisamos de mais recursos e automaticamente também fazer uma gestão mais eficiente, remodelar, fazer uma reengenharia no setor de saúde, que envolve a parte de saúde, ele sabe muito bem, que ela está ligada às filantrópicas, que trabalham, a grande parte delas, Sim. de uma forma quase que empírica, num mundo que se transformou, se modernizou. E automaticamente, a maior parte dessas diretorias não são remuneradas, não tem especialização. O que acontece é que você vê elas entrarem já em colapso muito maior do que deveriam estar pela falta de eficiência de recursos. Eu acho que se a gente não estabelecer uma regra de padronização contábil dessas mantenedoras, você não estabelecer, para você ter ideia do que está acontecendo ali dentro. Se você tem uma padronização contábil, você consegue, que nem a lei de responsabilidade fiscal. Eu posso contabilizar também isso, já que ela é filantrópica e 100% dos recursos são públicos, ela tem que ser transparente no processo de contabilização, da prestação de contas. E diria o seguinte, e a minha proposta é um pouco mais audaciosa, seria nós arranjarmos recursos novos e em cima desses recursos novos não repassarmos imediatamente e estabelecemos uma certificação ambulatorial ambulatório de pronto-socorros e hospitais, que é a ONA. Que a ONA faz uma certificação, nível 1, 2, 3 internacional. Essa certificação vai buscar qualidade e quantidade. A própria emenda 29, se não me engano, ela estabeleceu uma regra lá dizendo que o governo poderia ter critérios para repassar ou não os recursos para a ponta, para o Estado, para o município, para a mantenedora, se fosse o caso. Sim, mas eu até quero voltar um pouquinho nessa questão de gestão, porque quem está na política, em especial em política de saúde, a desculpa sempre que se tem para não avançarmos nessa questão mas primeiro nós temos que melhorar a gestão para depois colocar mais dinheiro. Não adianta eu colocar recursos se eu não tenho gestão. Eu tenho uma opinião própria sobre a questão da regulamentação da emenda 29. Eu acho que a emenda 29 precede qualquer procedimento de gestão. Porque como a gestão também custa algum dinheiro. Não, por quê? Se não é dinheiro novo, que é bom que se diga isso. A emenda 29 não é dinheiro novo, o dinheiro está aí. Não é um novo imposto, não é uma nova contribuição, nada disso. Então, ela é uma emenda que visa a gestão, ou seja, vai dizer à entidade que diz o seguinte, tu tem que colocar 12%. E 12% em saúde são gastos com isso e com isso. Por exemplo, tem muitos estados que colocam hospitais corporativos, hospitais de forças policiais, dentro da conta de saúde. Não é assim que a nossa Constituição, que é uma Constituição avançadíssima na questão de saúde pública, avançadíssima. Eu faço um mestrado em Portugal em gestão de saúde e é impressionante como a nossa legislação ainda é uma legislação ultramoderna. Por exemplo, participação da sociedade através dos conselhos. A força que a comunidade tem em relação a isto seria até para dizer que não dá para entender como nós estamos nessa situação hoje com a possibilidade da participação da sociedade como se tem. É verdade. Mas, deputado Alberto Mourão, onde é que está o nó e como é que ele deve ser desatado? O nó para aprovação, porque estamos muito perto de ver esse projeto de lei complementar, que complementa a Constituição, aprovado, mas muito perto que nunca chega no final. Onde é que está esse nó? Mas o projeto que está aí, não o projeto, né? A proposta do relator, que já foi votada em primeira discussão, ela está excelente para o governo federal. Para o governo federal, está excelente, porque não muda nada a regra para ele. A regra é a mesma. A regra é qual? É o gasto do ano anterior corrigido pelo PIB. O que exatamente eu andei fazendo nos ensaios dos últimos 8 anos, isso não muda nada. Então, para ele, está excelente. Talvez a pressão política maior esteja por parte de alguns estados que não chegam nos 12%, ou estados que não conseguem tirar das suas despesas essas despesas que acabaram contabilizando ao longo de períodos, que dá esses 2 bilhões. Essa é, na realidade, o que tem por trás disso. No conjunto de estados? No conjunto de estados, dá 2 bilhões. Convenhamos, para quem está construindo estádio a R$500 bilhão, é pouco dinheiro. Não, por isso que falar sobre o maior recurso e emenda 29 não é por aí. O processo todo é que torna a coisa mais clara.
Eu sempre tenho dito que a regulamentação, na verdade, ela coloca os pontos nos is e a partir daí nós podemos discutir, por exemplo, dinheiro novo sobre a saúde. Sim. Mas aí tem um fato novo, né? Que a gente precisa entender, se a gente olhar do jeito que eu falei, fica muito simples. Claro. Agora tem um problema político. A partir do momento que se vota nesta casa a emenda 29, do jeito que está na proposta do relator, ótimo, gol para o governo. Só que este projeto, por ter sido modificado aqui, ele vem na origem do Senado, ele volta ao Senado. E aí no Senado, não há dúvida do que vai acontecer. Que a contaminação dos governos é muito maior. Não, lá é pior, porque o projeto original de lá dizia que era 10%, a regulamentação vinha com 10% da receita corrente bruta. E 10% da receita corrente bruta do governo federal passaria a ser 89 bilhões. Esses 89 bilhões perto de 61 daria 28 a mais de receita para a saúde, só do governo federal. Então, na realidade, o governo tem medo de um projeto voltar ao Senado e lá ser derrubado o substitutivo do relator aqui na Câmara e voltar ao original do Senado. Então, esse é o impasse. Para ele não voltar ao Senado, ele tem que ser aprovado aqui como está. Não, ele vai ser aprovado como está aqui e volta ao Senado. Volta ao Senado. E o Senado tem duas coisas a fazer. Ou derruba e fica valendo aquilo que tinha sido aprovado lá, que vai ser esses 20 bi a mais, que aí sim, certamente, afeta o governo federal de uma forma mais direta, porque daquilo que está aqui hoje, está bem. Vai afetar realmente diretamente alguns estados, mas eu volto a dizer isso. A população não pode ficar entendendo que essa discussão que está aqui há tanto tempo é a solução de todos os problemas da saúde. Isso é importante que se diga. Mas que ela coloca as coisas mais claras do ponto de vista da gestão, esse é o argumento que eu uso, inclusive, para o governo para discutir. Porque quando a gente vai discutir com o ministro diz assim, não, mas nós temos que pensar na questão da gestão, nós temos que aprimorar isto, nós temos que aprimorar, por exemplo, a prestação de contas. Isso tem que ser uma coisa mais clara para as pessoas entenderem. Só assim eles vão. Eu tenho a impressão que a solução ideal para o governo é que se criasse uma outra alternativa de colocar dinheiro novo, contribuição, CPMF. Essa seria a saída ideal para o governo. Né? Mas isso, pelo que eu converso com meus pares, não tem nem como mas tem discutir. Né? Vamos analisar 3 caminhos para o governo. O primeiro caminho é usar esse crescimento do pré-sal. São 70 bilhões. O pré-sal não está um pouco distante ainda? Não. Este ano nós estamos arrecadando 22 bilhões no pré-sal de royalties. Até dentro de 5 anos, esse crescimento vai chegar gradativamente a 90 bilhões. São 70 bilhões a mais. Então, a proposta é pegar parte disso e usar parte, não precisa usar tudo, para fazer essa questão de melhorar o Fundo Nacional de Saúde. O outro aspecto é que se não se faz a reforma tributária, não só para enfrentar o problema econômico mundial que nós estamos aí à porta dele, nós podemos buscar nova receita. Sim. Por quê? 580 bilhões da economia brasileira estão no submundo, estão na informalidade, é o tamanho do PIB argentino. 580 bilhões, tributado em 20%, é 120 bilhões. E 10% da economia brasileira está na elisão fiscal. São 400 bilhões que estão também fora, nos buracos da legislação. Não é sonegação, é direito que muitas empresas usam para não pagar os impostos, sobrecarregando os outros. São mais de 400 bilhões que poderiam suprir esse fundo. A regulamentação da emenda 29, que define os gastos com saúde, clareia os gastos com saúde, é o tema deste Brasil em Debate, que recebe o deputado Alexandre Roso, do PSB do Rio Grande do Sul, e o deputado Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, que conhecem bem a fundo. Este programa é transmitido pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e também está disponível em www.câmara.gov.br. Um tema que, obviamente, interessa a muitas pessoas que estão operando a saúde no Brasil, a muitos dos administradores que estão ali na ponta esperando uma regra ruim ou boa, mas uma regra para clarear o caminho. E aí eu queria entender um pouco mais essa sinuca que se montou em torno da emenda 29. Do jeito que está aqui na Câmara dos Deputados, se for aprovada, o risco de voltar ao Senado e passar por uma nova modificação é enorme. O que precisa ser feito aqui, então, para evitar esse risco? A regulamentação está agregada a ela um destaque, que é a contribuição social da saúde. Sim. Esse seria um dinheiro novo. Nós já aprovamos em discussão na Comissão de Seguridade e Família, que é a Comissão de Saúde, que nós não vamos discutir isso, vamos derrubar isso para que volte ao Congresso, ao Senado, e aí ter toda essa discussão.
Então, qual é a questão maior? Porque eu sou um deputado de primeiro mandato. Eu estava no outro lado na gestão de saúde e sempre escutava essas questões. Mas vem cá, com quem eu converso, todo mundo... Não, tem que aprovar, tem que tirar esta conta de cima da Câmara dos Deputados, porque é o que está sendo feito lá fora. Agora, no recesso, eu conversando com vários colegas, todo mundo dizia assim para mim, pô, cheguei lá na minha base, tá todo mundo, vem cá, mas é a emenda 29, vem cá, os deputados vão fazer alguma coisa? Olhando de fora parece consenso e quando você entra, dissenso total, a coisa né? fica assim. Num debate que nós tivemos lá agora em Porto Alegre, foi muito interessante porque um deputado, meu colega, diz assim, não, a emenda 29 só não, não vai ser aprovada se o governo não quiser que ela seja aprovada. Com a força que o governo federal tem, isso é fácil de ser feito. Por outro lado, fica claro, como ela está hoje, isso é óbvio, não vai afetar em nada as contas. Se não do corresse o governo risco de votar o Senado, ela já tava seria votada e pautada. votando. Ela não foi pautada porque, na realidade, o risco é que vai votar o Senado, obrigatoriamente volta o Senado. E aí a coisa vai pegar, o Senado vai querer restabelecer o projeto original dele. E não sei se o governo tem condição de controlar. Com a crise instalada dentro do Senado hoje, ficou pior. Houve uma rebelião aí do PR dentro do Senado. Imaginou um projeto desse chegando agora, nesse momento? Mas na Comissão de Saúde há um consenso entre os parlamentares de todos os partidos. Porque houve agora um comentário, que era o comentário de assim, não, mas já querem discutir o que é investimento em saúde. Querem fazer uma nova discussão de quais são os artigos, né, da lei que são realmente... e nós não vamos voltar à estaca zero, não há discussão mais sobre isso. Nós vamos discutir aquilo que já está colocado lá. Justamente para não ficar patinando. Nós estamos vivendo um momento de discussão que eu vejo, sabe, aquela questão dos Estados Unidos, que quando o Obama mandou um projeto para regulamentar a questão da saúde pública nos Estados Unidos, é um momento oportuno, porque se este projeto é votado, e a Casa tem uma responsabilidade grande, a Casa tem que votar esse projeto do jeito que ele está, não tem como mudar nem nada, rejeita a CPMF, manda de volta para o Senado, e aí... Social de Saúde. E aí vai haver um grande debate nacional, como aconteceu lá, sobre os gastos públicos de saúde, como melhorar os gastos públicos de saúde e as novas fontes para o sistema. O que nós temos que abrir esse debate. Mas, afinal de contas, o que nós estamos fazendo nesse país? Discutindo o que nos últimos 8 meses? O que nós fizemos? Qual foi a pauta positiva? Não se discutiu saúde, não se discutiu segurança, não se discutiu a deficiência de infraestrutura, taxa de juros que come 70 bilhões a mais dos cofres públicos, compra de dólares para que o dólar não caia. Nós gastamos quanto por mês para comprar dólar? Nós estamos sangrando o cidadão brasileiro que paga seus impostos, trabalha 5 meses para pagar impostos, nós sangramos ele todos os dias comprando dólar. E sangramos todo dia pagando a taxa de juros alta da dívida interna. Agora, as principais lideranças dessa grande bancada, dessa grande articulação em torno da saúde, estão dizendo que dia 24 de agosto aí é um dia aproveitando inclusive a data do suicídio de Getúlio Vargas, que é aquele emparedamento, né, para tratorar mesmo a questão. Vai dar certo desse jeito? A avaliação dos senhores em relação a isso? Começo perguntando ao deputado Alexandre Rosso. A minha avaliação sobre esse processo é aquela história do começo da nossa conversa. Está tudo certo, todo mundo quer, mas as coisas não acontecem. Eu quero voltar lá para a vida real dos prefeitos. Eu tive até pouco tempo na prefeitura, se não tivesse ali os 15%, o Tribunal de Contas apontava lá, olha, esse prefeito está investindo menos. Esta é a grande questão. O que me parece algo muito artificial. Como disse, a emenda 29 não resolve problema nenhum, mas limpa a pauta dessa questão da gestão. Limpa esse processo e essa disputa que existe entre governo e oposição. Na verdade, quem está sofrendo lá na ponta está a discussão. Lá na bancada da saúde, que eu digo, está todo mundo junto. Nós vamos limpar essa pauta. Nós vamos passar por cima disso para deixar essa discussão, inclusive, de contribuição, de dinheiro novo, uma reformulação, para que o SUS se reedite em alguns aspectos, para toda a sociedade, buscar uma participação de todos através dos conselhos. Mas, Alexandre, você foi gestor público, eu também fui 12 anos, e eu ficava até irritado. Quando você abre a conta... Você tem o fundo a fundo. Fundo a fundo. E depois você tem aquelas verbinhas que vêm para fazer isso, aquilo. Uma opção de verbinha, uma lista. Aquilo representa um valor muito grande. E que você não consegue aplicar porque ele está amarrado em coisinhas tão pequenas que ficam ali
o dinheiro fica parado nessas contas. Eu sou contra aquele tipo de procedimento de gestão também. O governo federal também é responsável por isso. Ele devia criar fundo a fundo total. E acabar agora são só 5 grupos, né? Mas você tem que acabar. Por quê? Fica dinheiro desperdiçado dentro dos Mas os deputados abririam mão das suas emendas parlamentares, que também alimentam um pouco esse pinga-pinga que os senhores estão falando? Não tenha dúvida de que ia acabar com a emenda parlamentar. Tinha que acabar com a emenda parlamentar. É óbvio. É óbvio. As pessoas colocam, por exemplo, emenda parlamentar nas áreas de atuação. A gente usa esse recurso, mas eu tenho certeza que se fosse para resolver essa equação, abriria um monte das emendas parlamentares. São 10, 12 bilhões. Ou então estabelecer o seguinte, emenda parlamentar só para a saúde. Pronto. Mas o problema é que aí as outras bancadas, emenda parlamentar só para ciência e tecnologia. Emenda parlamentar... É uma questão de filosofia em saúde. Eu entendo que investimento em saúde, eu acho que o Sistema Único de Saúde é um plano social. É distribuição de renda. Trabalhar com a saúde das pessoas não é uma coisa tão fácil. Olhe para o lado privado. Hoje, saúde de qualidade custa caro. Esta área é uma área que ela evoluiu muito da questão de custos de equipamentos, por exemplo. Eu sempre dou um exemplo para as pessoas. Antigamente, né, e aí quem trabalhou com um hospital sabe disso, para colocar o soro numa pessoa, era um aparelhinho que chamasse Butterfly, um equipe e o soro. Isso hoje deve estar custando R$5, R$6. Não existe mais hoje boas áreas dos hospitais que não tem uma bomba de infusão. Uma bomba de infusão custa R$5.000. Ou seja, algo que conta as gotas hoje do nosso soro, que foi aplicado no nosso doente, custa R$5.000. Há 20 anos atrás, custava 3. Nós falamos de gestão. Você foi gestor, você vai lembrar de alguns fatos. Que às vezes você chegava lá numa reclamação de que está faltando vaga para uma determinada especialização, que não tem vaga para consulta. Aí você chegava lá, tinha 25% em média de ausência nas consultas do dia. Você se lembra disso? 35% no meu caso. Este é o problema. O problema também, quando a gente fala de gestão, não é do gestor local. Ele não tem culpa. Você vai lá, marca a consulta para o cidadão para daqui 10 dias. Tem 10 caras. 20 por 30% não vai naquele dia. Quem pagou a conta? O resto. Aquele que precisava não foi atendido e aquele que não foi na consulta vai novamente pressionar para uma nova consulta. Por quê? O que é de graça não dá esse valor. Nós temos que achar uma resposta para isso também. Porque nós temos um desperdício não provocado pelo poder público, mas por alguns usuários que não têm noção da cidadania. Sem dúvida. Então, uma das soluções para isso é a educação, né? Educação e saúde é fundamental, a questão do usuário, a questão dos políticos, a questão do gestor, a questão da mídia, a questão do judiciário, que também muitas vezes não tem esse entendimento adequado. A falta do médico sempre é denunciada. A falta do usuário, né, os problemas que o usuário às vezes causa, nunca são denunciados. A sugestão que eu dei na época lá foi criar o overbook. Uns 10 a mais. Já existe, por exemplo, no setor privado. Eu dou um exemplo bem prático. Hoje, por exemplo, o cidadão operar uma hernia, na maioria dos hospitais operar uma hernia inguinal, que é procedimento ambulatorial, tá? Ele tem que dormir uma noite no hospital. Senão tu não fatura a conta, tu não ganha o recurso lá do SUS. Nós não queremos discutir saúde. Só para complementar, assim, uma coisa muito séria. Além desta questão da ausência, ele sabe muito bem. Hoje, você não tem oftalmo. Quanto tempo leva um oftalmo para ser formado? 11, 12 anos? Você não tem médicos profissionais para atender no setor público. Tem especialidades humanamente impossíveis. Pediatra, mais 3 anos, não vai ter mais nenhum. Como é que aí você vira fila de pediatria, fila de oftalmo e você não tem nem como? Se tivesse dinheiro, você não tinha como contratar. Bom, o assunto não acabou, ao contrário, temos quilômetros de assunto ainda para tratar, mas o tempo, infelizmente, terminou. E já fica o convite para que os dois deputados que atuam na área, que conhecem a área do ponto de vista da gestão, que acabou dominando o nosso assunto, possam voltar ao Brasil Debate e a outros programas para que a gente possa aprofundar esse tema, que, se tudo indica, no dia 24 de agosto, pode ter uma resposta definitiva ou um prolongamento. O Brasil em Debate discutiu hoje a emenda 29, a regulamentação da emenda 29, que define, que clareia a aplicação dos recursos na saúde, e para isso recebeu o deputado Alexandre Roso, do PSB do Rio Grande do Sul, e o deputado Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo. Nós agradecemos a presença dos dois deputados e agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Essa transmissão acontece pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, mas os programas também estão disponíveis para você em www.câmara.gov.br. Até uma próxima edição do Brasil em Debate.